Projeção astral. Consciente. Entenda sem medo. Você já teve a sensação de estar caindo no momento em que adormecia? Ou acordou no meio da noite sentindo o corpo paralisado, como se não conseguisse se mover, mesmo estando consciente? Talvez já tenha sentido o corpo flutuar, ou escutado um som vibrante, como um zumbido ou uma onda de energia percorrendo todo o seu ser. Essas experiências, que tantos consideram estranhas ou até assustadoras, são manifestações naturais da projeção astral, também conhecida como saída do corpo. A projeção astral é o momento em que a consciência se desprende parcialmente do corpo físico, mantendo-se desperta e lúcida em outra dimensão. E ao contrário do que muitos imaginam, isso não é algo reservado a místicos, médiuns ou pessoas especiais. É um fenômeno universal, que acontece com todos nós, todos os dias, enquanto o corpo dorme. A diferença é que, na maior parte do tempo, não percebemos o que está acontecendo. Durante o sono, nossa consciência se expande, se liberta das limitações físicas e atua em planos sutis, onde pensamentos, emoções e energia se expressam com mais clareza do que palavras. É o estado em que a alma se reconecta com sua origem espiritual, renovando-se, aprendendo e libertando-se das tensões acumuladas no corpo e na mente. Muitos chamam esse momento de sonho, outros de experiência fora do corpo, mas em essência trata-se do mesmo processo. A consciência explorando dimensões além da matéria. O mistério da projeção astral sempre fascinou a humanidade. Relatos de experiências semelhantes aparecem em textos sagrados de várias culturas. Os egípcios falavam do Ka, o corpo sutil que deixava o físico durante o sono. Os hindus descreviam o Sukshma Sharira, o corpo espiritual que viajava entre os planos. E no espiritismo moderno, o fenômeno é conhecido como desdobramento espiritual, um estado em que o espírito, ainda ligado ao corpo por um elo energético, vivencia aprendizados e percepções que transcendem a vida material. Apesar de tudo isso, o assunto ainda é envolto em medo e mistério. Muitos associam a saída do corpo a algo perigoso, como se o espírito pudesse não voltar. Outros acreditam que seja uma viagem imaginária ou um sonho lúcido. Mas a verdade é que a projeção astral é um fenômeno natural da consciência, estudado tanto por tradições espirituais quanto por pesquisadores contemporâneos das experiências fora do corpo. Nada é sobrenatural nesse processo. O que chamamos de espiritual é apenas natural em outro nível de realidade. E quando compreendemos isso, o medo começa a se dissolver. A projeção astral é, na verdade, uma oportunidade, uma porta para o autoconhecimento, para entender o que somos além do corpo e perceber que a consciência não se limita à matéria. Muitos que vivenciam a experiência relatam sentir uma paz profunda, uma certeza de continuidade, uma presença amorosa que envolve todo o ser. Outros descrevem cores, sons e sensações que não existem na dimensão física. Uma realidade mais viva, mais ampla, mais verdadeira. Mas antes de alcançar esse entendimento, é comum sentir receio. O desconhecido sempre desperta insegurança. E é por isso que a proposta deste vídeo não é ensinar técnicas, mas explicar o processo com base na energia, na espiritualidade e na consciência. Porque o conhecimento liberta, e compreender o invisível é o primeiro passo para viver o visível com mais serenidade. A projeção astral é um convite da alma para recordar sua origem, reconhecer sua natureza energética e perceber que a vida continua, mesmo quando os olhos se fecham. É uma lembrança silenciosa de que somos viajantes entre mundos, aprendendo a equilibrar o que é terreno e o que é divino. E quando nos permitimos enxergar o fenômeno com calma, sem medo, ele deixa de ser um mistério e passa a ser um espelho da própria expansão da consciência. A natureza da consciência. Por que saímos do corpo?
Para compreender a projeção astral, é essencial compreender quem somos de verdade, porque o fenômeno da saída do corpo não começa no momento em que o corpo dorme. Ele começa na própria natureza da consciência. Desde sempre, o ser humano tenta definir o que é vida. Mas quando olhamos com atenção, percebemos que a vida não está no corpo, e sim na energia que o anima. O corpo é o instrumento, o veículo temporário da consciência. Quando o corpo repousa, a consciência continua desperta. Apenas muda de foco, mudando o plano em que atua. A consciência é o centro de tudo o que somos: percepção, emoção, pensamento e memória. Ela existe antes do corpo e continua existindo depois dele. Durante o dia, ela se expressa através da matéria. Fala, caminha, interage, sente o mundo físico. Mas à noite, quando o corpo entra em repouso profundo, essa mesma consciência se expande e se conecta a planos sutis, liberando-se parcialmente da densidade física. É por isso que saímos do corpo, não porque queremos fugir, nem porque algo misterioso nos puxa para fora, mas porque é o movimento natural da energia da vida. Assim como o corpo precisa dormir para se recuperar, a alma precisa de momentos de liberdade para se reabastecer espiritualmente. Essa alternância entre os planos é tão natural quanto a respiração. Durante o sono, as ondas cerebrais mudam, a energia vital desacelera e o campo magnético do corpo se ajusta. Nessa condição, a consciência deixa de estar presa ao corpo físico e passa a vibrar em uma faixa mais sutil, um campo que muitos chamam de plano espiritual, dimensão astral ou mundo das energias. É como mudar de estação em um rádio. A frequência é outra, mas o sinal continua sendo o mesmo. A projeção astral, portanto, não é um fenômeno sobrenatural, mas um deslocamento vibracional. A consciência continua sendo você, apenas experimentando a realidade sob uma nova perspectiva. Assim como um mergulhador que sai à superfície e descobre que o mundo é maior do que imaginava debaixo d'água. A ciência tradicional ainda busca entender a origem da consciência, mas, nas tradições espirituais e filosóficas, ela é vista como o princípio eterno que dá forma à existência. Descartes dizia: penso, logo existo. Os mestres orientais ampliariam: sou consciência, logo a vida existe em mim. E é nesse ponto que ciência e espiritualidade se encontram. Quando percebemos que a consciência não está no cérebro, mas o cérebro é apenas o meio por onde ela se manifesta. A projeção astral é, então, uma prova viva dessa independência da consciência. Quando ela se desprende do corpo físico, continua pensando, sentindo, vendo, lembrando, exatamente como quando está desperta. Isso revela que a morte não é o fim, e sim uma transição de planos. Por isso, compreender a saída do corpo é também compreender a vida em sua continuidade infinita. O grande paradoxo é que, ao sair do corpo, não deixamos de ser nós mesmos. Apenas ficamos mais conscientes de quem somos de verdade. Sem o peso físico, a percepção se amplia, as emoções se refinam e o amor se torna uma presença palpável. O tempo deixa de ter a mesma medida e o espaço é moldado pelo pensamento. Nesse estado, não há distâncias. Onde a mente foca, a consciência está. Essa é a natureza da consciência, livre, expansiva, eterna. Ela habita o corpo, mas não se limita a ele. É o fio invisível que conecta todas as dimensões do ser, de um simples pensamento à mais elevada vibração de amor. Quando você entende que é consciência e não apenas corpo, o medo de sair do corpo começa a se dissolver. Percebe que nada pode te prender ou te ferir no plano espiritual, porque lá a força é o pensamento e o escudo é a vibração que você emana. O que você sente aqui ecoa lá. O que você compreende te liberta. A projeção astral
é apenas uma das formas pelas quais o universo nos lembra da nossa essência imortal. E compreender isso não é uma curiosidade metafísica, é uma maneira de viver melhor aqui, de reconhecer que tudo o que fazemos, pensamos e sentimos tem reflexos em planos mais sutis. É o despertar da consciência para a verdade de que não somos seres humanos vivendo experiências espirituais, mas seres espirituais vivendo experiências humanas. O medo da projeção astral, as origens do bloqueio energético. Falar sobre projeção astral desperta em muitas pessoas um misto de curiosidade e receio. É natural. Desde crianças, fomos condicionados a temer o invisível, o que não conseguimos tocar. E esse medo, quando não compreendido, se transforma em um bloqueio energético, uma barreira vibracional que nos impede de perceber a natureza espiritual da vida. A maioria dos medos relacionados à projeção astral não nasce da experiência em si, mas da falta de entendimento sobre o que ela realmente é. Filmes de terror, histórias místicas distorcidas e crenças religiosas que associam o sair do corpo a algo perigoso ou demoníaco criaram uma camada de pavor coletivo em torno de algo que, na verdade, é natural e benigno. A mente humana teme o que desconhece, e o desconhecido espiritual sempre foi terreno fértil para o medo. Mas quando olhamos com clareza, percebemos que nada de ruim acontece durante uma projeção astral. Não existe o risco de não voltar ou de ficar preso fora do corpo. O corpo físico e o corpo espiritual permanecem conectados por um elo energético, o chamado cordão de prata, que assegura o retorno natural da consciência. Esse elo é indestrutível durante a vida física. Ele só se rompe no instante natural da morte biológica. Portanto, não há perigo algum em sair do corpo. O medo, porém, tem força real enquanto acreditamos nele. Ele cria vibrações densas, desacelera o campo energético e impede a consciência de alcançar planos mais sutis. É por isso que tantas pessoas, ao entrar em estado de paralisia do sono, sentem pânico. O corpo está relaxado, a consciência desperta e o desprendimento parcial acontece, mas o medo bloqueia o fluxo natural da energia. Esse bloqueio produz sensações de sufocamento, pressão no peito ou presenças estranhas no ambiente. Mas nada disso é externo. São reflexos da própria mente projetando o medo no campo energético. Quando há medo, a frequência energética diminui. Quando há confiança e serenidade, ela se eleva. E é justamente isso que diferencia uma experiência espiritual harmoniosa de uma experiência confusa. O medo não é um inimigo, é um sinal de que há algo dentro de nós pedindo compreensão e luz. A energia do medo é densa e autoalimentada. Ela cria formas-pensamento, estruturas vibracionais que permanecem ligadas ao campo energético do indivíduo. Essas formas, geradas por crenças negativas ou lembranças traumáticas, distorcem a percepção da experiência espiritual. Por isso, quem teme sair do corpo muitas vezes sonha com lugares sombrios, vultos ou sensações estranhas. Mas esses fenômenos são criações mentais, ecos do próprio medo. Superar o medo da projeção astral não exige técnicas, exige consciência. O medo desaparece quando o conhecimento ocupa o espaço que antes era sombra. Compreender o processo, reconhecer sua segurança e naturalidade transforma a energia. A luz da compreensão dissolve o escuro da ignorância. Os mestres espirituais sempre ensinaram que onde há amor, o medo não habita. Amor aqui, não no sentido romântico, mas na vibração profunda da confiança, da entrega e da aceitação da vida em todas as suas dimensões. Quando você olha para o invisível com amor, o invisível se torna amigo e não ameaça. Durante a projeção astral, o estado emocional é determinante. O plano espiritual é regido pela energia. Lá,
O que você sente, pensa e vibra determina o que você vê e atrai. Se você vibra medo, verá sombras criadas por ele. Se vibra paz, verá luz, harmonia e presença amorosa. Essa é a lei vibracional da consciência. Por isso, libertar-se do medo é libertar-se da ilusão. É permitir que a consciência viaje em paz, sem culpa ou receio, compreendendo que o universo é sustentado por uma inteligência amorosa. Nada acontece fora dessa ordem. A projeção astral é parte dessa harmonia. É a alma buscando aprendizado, descanso e expansão. Ao compreender isso, a energia se reorganiza, o bloqueio se desfaz, e o medo dá lugar à curiosidade lúcida, aquela vontade serena de entender o que somos além do corpo. Não há mais fuga nem resistência, apenas entrega e confiança. E nesse estado, o invisível deixa de ser mistério e se torna lar. O processo da projeção, o que realmente acontece. Compreender o processo da projeção astral é como observar em silêncio o momento em que o invisível se torna visível dentro de nós. Nada de mágico, nada de sobrenatural, apenas a consciência se movendo entre dimensões, com base em leis sutis tão reais quanto a gravidade que nos prende ao chão. Tudo começa com o corpo físico entrando em profundo relaxamento. A respiração desacelera, o ritmo cardíaco se ajusta e as ondas cerebrais passam de estados de vigília para padrões mais sutis, próximos ao sono. Nesse momento, o campo energético, conhecido como duplo etérico, começa a se expandir. É como se o corpo estivesse preparando o terreno para que a consciência possa se mover com liberdade. Enquanto o corpo descansa, a consciência permanece desperta, mesmo que de forma parcial. A energia que sustenta a ligação entre o corpo físico e o espiritual se reorganiza em vibrações sutis. Essas vibrações, percebidas por muitas pessoas como ondas, sons internos, zumbidos ou sensações de formigamento, são sinais de que o desprendimento está começando. O momento da separação entre o corpo físico e o espiritual é, muitas vezes, acompanhado por uma vibração intensa, a chamada vibração energética total. Ela não é perigosa. É apenas o sistema energético ajustando suas frequências para permitir a transição. Imagine um avião ganhando velocidade antes de decolar. Há ruído, há impulso, há energia. Mas tudo isso é apenas o prelúdio de algo natural, o voo da consciência. Logo após essa fase, ocorre o desacoplamento. O corpo astral, sutil, luminoso, moldado pela energia dos pensamentos, se eleva gradualmente. Alguns percebem isso como uma flutuação leve, outros como uma projeção instantânea. A consciência se vê acima do corpo, observando-o com serenidade. Nesse momento, o elo energético, o cordão de prata, mantém a ligação entre as duas dimensões, assegurando que nada se perca, que tudo permaneça em harmonia. Durante essa fase, a consciência pode experimentar uma sensação de leveza indescritível. Os limites do corpo desaparecem, a percepção se amplia e a visão espiritual se abre. O ambiente físico pode parecer igual, mas com outra luz, uma luminosidade sutil, como se o mundo estivesse envolto por uma energia viva e pulsante. Tudo parece vibrar, respirar, estar consciente. Nesse estado, o pensamento é a força motriz. Aonde o pensamento vai, a consciência segue. Se houver medo, a vibração diminui e a pessoa retorna imediatamente ao corpo. Se houver tranquilidade e confiança, o movimento se expande e o plano espiritual se revela em sua totalidade. A projeção astral é governada por leis vibracionais e magnéticas, não por vontade forçada. Por isso, ela acontece naturalmente quando a consciência atinge um estado de equilíbrio entre corpo, emoção e mente. O processo não é algo que se faça, mas algo que se permite. A saída do corpo é o reflexo do estado interior. Durante a experiência, a lucidez pode variar.
Em alguns casos, a pessoa percebe-se em um ambiente familiar, como o próprio quarto. Em outros, é transportada para paisagens sutis, cidades espirituais ou locais de estudo e aprendizado. Há quem reencontre entes queridos desencarnados, quem participe de tarefas de auxílio espiritual e quem apenas observe o mundo com uma curiosidade serena e amorosa. Essas percepções variam conforme o nível de consciência, a vibração pessoal e o propósito de cada alma. Nada é aleatório. A energia leva cada ser ao plano que corresponde ao seu estado vibracional. Por isso, quanto mais serena e amorosa a mente, mais elevada será a dimensão acessada. O retorno ao corpo físico é tão natural quanto a saída. Ele acontece quando a consciência percebe que é hora de voltar, quando há uma mudança vibracional ou estímulos físicos, sons, movimentos, luz. Em um instante, a consciência se reintegra ao corpo com uma sensação de leve impacto, seguida de bem-estar e leveza. O corpo desperta renovado, como se tivesse dormido por horas, mesmo que o tempo físico tenha sido breve. Ao contrário do que muitos imaginam, a projeção astral não interrompe o descanso do corpo, ela o complementa. Enquanto o corpo repousa, a alma se alimenta de luz, sabedoria e energia. É um revezamento perfeito. O corpo se regenera na matéria e o espírito se fortalece na dimensão espiritual. Compreender esse processo é compreender que o ser humano é multidimensional. Vivemos em camadas de realidade que coexistem, separadas apenas pela frequência da energia. A projeção é o lembrete de que não estamos presos à carne, mas conectados à eternidade. E quanto mais entendemos isso, mais natural o fenômeno se torna, e menos medo ele provoca. Porque, no fundo, a projeção astral não é uma fuga do corpo, é um reencontro com a própria alma. É a consciência lembrando-se por instantes daquilo que sempre foi, livre, luminosa e eterna. As experiências fora do corpo, o que vemos e sentimos. Quando a consciência se desprende do corpo físico, o primeiro impacto é a descoberta de si mesma. De repente, tudo parece igual. O quarto, os objetos, o ambiente. Mas há algo diferente. O ar vibra, a luz parece viva e o silêncio tem profundidade. Você percebe que continua existindo, pensando, sentindo, observando. Apenas o corpo ficou quieto. O ser continua desperto, lúcido e livre. Nesse momento, surge uma sensação que as palavras dificilmente descrevem. É como se a gravidade perdesse a força e a consciência flutuasse num oceano de energia sutil. O corpo físico repousa, mas você está desperto em outra dimensão, o plano espiritual, uma faixa vibratória mais leve e expansiva da realidade. A primeira reação de muitos é a curiosidade. Alguns olham para si mesmos e percebem que possuem um corpo luminoso, translúcido, moldado pela energia do pensamento. Outros sentem-se apenas como uma presença, uma consciência sem forma, movendo-se com liberdade. Ali não há passos nem distância. O pensamento é o movimento e o sentimento é o idioma universal. O ambiente reflete a vibração da mente. Se a consciência está calma, vê lugares harmoniosos, jardins, luzes suaves, pessoas serenas. Se está confusa ou com medo, as formas ao redor podem parecer sombrias ou distorcidas. Isso não é punição, mas ressonância. No plano espiritual, você não vê o que quer, vê o que vibra. As experiências fora do corpo variam profundamente. Alguns encontram familiares desencarnados e sentem um reencontro cheio de amor e reconhecimento. Outros são conduzidos por mentores espirituais a lugares de estudo e trabalho, onde aprendem sobre energia, cura e serviço. Há também quem apenas flutue em silêncio, observando o mundo físico de cima, sentindo uma paz imensa e uma compreensão nova sobre a vida.
Em certas ocasiões, o projetor percebe sons sutis, sinos, cânticos, vibrações harmoniosas, ou vê cores impossíveis de existir no mundo material. Tudo ali parece mais real do que a própria vida cotidiana. E, paradoxalmente, é nesse estado de não-corpo que muitos sentem pela primeira vez o que é estar plenamente vivos. A percepção espiritual é total. Não há fronteiras entre ver, ouvir e sentir. Tudo acontece ao mesmo tempo, como se a alma respirasse a própria realidade. As emoções não são pensamentos, são forças que moldam o ambiente. O amor é luz. A serenidade é claridade. A dúvida é sombra. E é assim que aprendemos, no plano espiritual, que o universo é feito de consciência vibrando em diferentes frequências de amor. Cada saída do corpo é uma aula, às vezes uma lição de desapego, quando percebemos que a vida não termina na matéria. Outras, um aprendizado sobre responsabilidade energética, quando entendemos que cada emoção cria forma e consequência. E, em muitos casos, uma lembrança, a de que estamos sempre cercados por inteligências amorosas que nos guiam e sustentam. Ao perceber tudo isso, a consciência se expande. Ela entende que o medo da morte é apenas o medo de perder o que, na verdade, nunca se perde. A vida continua, a consciência continua, e a morte se revela como uma pausa entre capítulos, não como o fim da história. Depois de algum tempo, minutos ou horas no tempo terreno, uma força suave começa a puxar a consciência de volta. É o chamado do corpo físico, retomando o comando das funções vitais. A transição é rápida, quase instantânea. Uma leve vibração, uma respiração profunda, e você desperta. A lembrança da experiência pode ser nítida ou se dissolver como um sonho, mas o sentimento permanece. A certeza íntima de que algo real aconteceu. Essas experiências deixam marcas profundas. Muitos relatam mudança de comportamento, mais serenidade diante dos desafios, menos apego e uma fé renovada. Outros passam a compreender que cada pensamento e cada emoção tem poder criador. Porque quem já viu o espírito agindo fora do corpo, compreende que a vida é energia em movimento e que nós somos os diretores do filme da nossa própria existência. A projeção astral, então, deixa de ser um fenômeno estranho e se torna uma dádiva espiritual. Ela revela que a morte é apenas uma porta e o medo apenas uma cortina que encobre a verdade. Do outro lado, a luz, aprendizado e amor. E cada vez que a alma viaja em consciência, ela volta mais desperta, mais leve e mais humana. A expansão da consciência, o propósito da projeção astral. A projeção astral não é apenas uma experiência curiosa ou um fenômeno a ser estudado. É um chamado da alma. Um lembrete silencioso de que a vida vai muito além daquilo que enxergamos e que a verdadeira realidade é feita de consciência em constante expansão. Quando a consciência se liberta do corpo físico e percebe que continua viva, lúcida e pensante, algo muda para sempre. O medo da morte se dissolve, o apego ao material perde força e o olhar sobre a existência se transforma. Entendemos de forma direta e inquestionável que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e não o contrário. Essa simples inversão de perspectiva altera tudo, o modo como pensamos, sentimos e vivemos. A projeção astral é uma das formas mais belas de o universo nos ensinar sobre continuidade e unidade. Ela mostra que o amor não se perde, que a consciência não se apaga e que a vida é um fluxo de aprendizado constante. Cada experiência fora do corpo amplia nossa percepção e nos ajuda a compreender a grande teia de energia que conecta todos os seres. Durante essas vivências, muitos relatam encontros com mentores espirituais, familiares desencarnados e companheiros de jornada que os orientam e inspiram. Esses reencontros não são acasos.
Fazem parte de um processo educativo que nos mostra que a evolução é coletiva. Crescemos quando compreendemos que o bem-estar de um influencia o equilíbrio do todo. E a expansão da consciência é justamente isso. Perceber-se parte viva de um organismo universal, em que cada pensamento, emoção e ação reverbera em múltiplas dimensões. Com o tempo, a projeção astral consciente passa a ser reconhecida como um exercício natural de crescimento. Ela desperta valores profundos, como empatia, responsabilidade energética e compaixão. E a pessoa se torna mais atenta ao que pensa e sente, porque entende que suas vibrações não terminam dentro de si. Elas viajam, tocam, constroem e curam. A consciência expandida é aquela que percebe que cada gesto carrega uma força espiritual. Esse é o verdadeiro propósito da projeção astral: despertar o ser humano para sua essência energética e imortal. Não se trata de dominar técnicas ou controlar o invisível, mas de reconhecer a unidade entre o visível e o invisível. A projeção não é um ato de fuga, é um retorno à origem, um mergulho para dentro do espírito. Ao compreender isso, o indivíduo passa a enxergar a vida física com outro olhar. Os problemas que antes pareciam gigantes se tornam lições. As dores passam a ser oportunidades de aprendizado. O medo, antes paralisante, se converte em curiosidade serena. E pouco a pouco nasce um novo tipo de fé, não baseada em crença, mas em vivência direta da eternidade. Essa expansão também desperta o senso de propósito. A alma entende que está na Terra por um motivo e que cada desafio tem valor evolutivo. Percebe que o verdadeiro poder não está em sair do corpo, mas em viver com consciência dentro dele, vibrando amor, equilíbrio e presença. A projeção astral é o espelho da alma, e o que vemos do lado de lá é apenas o reflexo do que carregamos aqui dentro. Aqueles que vivenciam essa consciência ampliada costumam relatar mudanças profundas, mais empatia, mais calma, mais discernimento, menos medo. É como se o espírito, ao lembrar-se de quem é, reorganizasse o coração para viver com mais leveza. A vida deixa de ser uma corrida e passa a ser um caminho de aprendizado e partilha. Cada experiência fora do corpo é uma semente plantada no solo da consciência. Ela germina aos poucos, em forma de atitudes, pensamentos e sentimentos mais elevados. E quanto mais compreendemos esse ciclo, mais percebemos que a projeção astral é uma metáfora viva da evolução espiritual. Saímos do corpo para voltar diferentes, mais lúcidos, mais amorosos, mais conscientes. O propósito final não é a viagem em si, mas o que ela desperta. É a lembrança de que a consciência não tem fronteiras e que o amor é a força que une todos os mundos. A projeção astral é um lembrete divino de que a vida é contínua e que o verdadeiro despertar acontece quando reconhecemos que Deus habita dentro de nós, em cada vibração, em cada respiração, em cada instante de lucidez. Integrando a experiência, viver com mais luz e consciência. Depois de compreender o fenômeno da projeção astral e seu verdadeiro propósito, surge a pergunta mais importante: como integrar essa consciência no dia a dia? Porque o sentido maior de sair do corpo é aprender a estar presente dentro dele, com mais luz, mais clareza e mais amor. A expansão espiritual não acontece apenas durante experiências místicas. Ela se manifesta em cada gesto de paciência, em cada pensamento equilibrado, em cada palavra dita com bondade. Tudo o que aprendemos fora do corpo precisa ser vivido dentro da matéria, transformando atitudes e percepções. A vida espiritual não está separada da vida física. É apenas a mesma energia em vibrações diferentes. Aqueles que despertam para a consciência multidimensional percebem que não há fronteiras entre mundos.
O plano espiritual não está lá fora. Ele se entrelaça ao nosso, aqui e agora. Cada ambiente, cada relação e cada momento é uma extensão do campo de energia que nos envolve. Quando vibramos em paz, tudo à nossa volta se harmoniza. Quando estamos em desequilíbrio, o ambiente reflete essa confusão. Compreender isso é assumir a responsabilidade energética sobre a própria vida. Integrar a experiência da projeção astral significa viver com consciência ampliada, reconhecendo que somos co-criadores da realidade. Nada é aleatório. O que pensamos, sentimos e fazemos ecoa em dimensões invisíveis, moldando nosso futuro e influenciando o coletivo. Por isso, quanto mais amor irradiamos, mais elevamos a vibração do mundo. A projeção nos ensina que não estamos isolados, mas conectados a uma rede viva de consciências que evoluem juntas. Ajudar o outro é também se curar. Perdoar é liberar energia estagnada. Orar é expandir a luz que cura e protege. E compreender é o primeiro passo para amar verdadeiramente. A partir dessa percepção, a vida ganha outro ritmo. As pressas diminuem, o julgamento se dissolve e a fé se torna experiência direta. Já não é preciso acreditar, é possível sentir. E esse sentimento se traduz em serenidade, a certeza íntima de que o universo está em ordem, mesmo quando tudo parece incerto. Viver com mais luz é manter essa lembrança acesa. É saber que cada dificuldade é apenas um convite à transformação interior, que cada dor traz consigo um ensinamento e que cada relação é um espelho que reflete o que precisamos curar em nós. A projeção astral é uma metáfora perfeita da jornada da alma. Assim como saímos do corpo para compreender outras dimensões, saímos do ego para encontrar o espírito. É o mesmo movimento. Desprender-se para enxergar melhor, desapegar para amar mais. E ao fazer isso, trazemos a espiritualidade para dentro da vida, não como crença, mas como prática de presença. Quando a consciência se expande, tudo muda de lugar. Os medos se tornam pequenos, o amor se torna grande e o coração descobre o verdadeiro sentido da fé. Confiar na inteligência divina que habita tudo o que existe. Percebemos que Deus não está longe. Ele é o campo que sustenta todas as formas, visíveis e invisíveis. Por isso, a mensagem mais profunda da projeção astral não é sobre aprender a sair do corpo, mas sobre lembrar-se de que nunca estivemos presos a ele. Somos viajantes entre planos, aprendizes da luz, consciências em constante evolução. E o despertar não acontece em um instante de êxtase espiritual, mas na soma dos pequenos momentos vividos com amor e lucidez. Que cada noite de sono seja um retorno ao lar espiritual. E que cada manhã, ao acordar, seja uma nova oportunidade de viver com mais consciência, gratidão e propósito. Porque compreender o invisível é apenas o começo. O verdadeiro milagre é viver o visível com alma desperta. Meu amigo, minha amiga, agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Que esta mensagem inspire sua jornada diária. E eu te espero no próximo vídeo para continuarmos juntos nesse caminho de luz, crescimento e expansão da consciência. Até lá!